Olá, olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Nick e hoje na nossa aula de ciências iremos estudar sobre os principais grupos de invertebrados. Os invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Então, o grupo dos animais invertebrados é o maior grupo, né, que se destaca em maior quantidade em toda a face do planeta Terra. Nós iremos analisar a seguir algumas lâminas. Nós temos aí dois planos de simetria. Nós temos a simetria radial e a simetria bilateral. A simetria radial é aquela que, quando traçada por diversos planos, sempre vai apresentar partes iguais. Do lado esquerdo nós temos uma anêmona, que é um invertebrado do grupo dos quinidários, e nós temos uma borboleta, que é um inseto, um artrópode. Nós temos aí do lado também uma pessoa, um ser humano, uma mulher. Nós temos aí o traçado de simetria radial em vários planos, e sendo traçado em vários planos sempre vai apresentar partes iguais. Nós temos a simetria bilateral sendo apresentada aí na borboleta e na mulher. Quando traçado por um plano, vai apresentar duas partes iguais. A simetria radial é quando traçado por diversos planos, vai apresentar diversas partes iguais. O primeiro grupo que nós iremos falar aqui será o grupo dos poríferos, também chamados de esponjas. Os poríferos, né, essa palavra poríferos, a origem aí da palavra poros, significa poro e ferro, que é portador de poros. Aí, um desenho animado, nós temos aí o Bob Esponja, que é representante, né, ali, que vive no mar, e a maioria dos poríferos eles são de vida marinha, né? Também encontramos também em água doce, mas a maioria dos poríferos, das esponjas, eles vivem na água salgada. Vamos conhecer aqui algumas características gerais dos poríferos, desse grupo chamado porífero, que é um grupo que é um animal invertebrado. Existem 5.000 espécies de animais, né, de poríferos. 300 delas são brasileiras. Elas são sésseis, né, vivem fixos ao substrato, ao solo, ou seja, eles não se movimentam, eles ficam fixados ali ao solo. Eles são aquáticos, a maioria deles vive em vida marinha, nos mares de água salgada, e alguns deles, como já disse anteriormente, podem ser encontrados também em água doce, em rios. Existem indivíduos que vivem isolados e também outros que podem viver em colônias. Eles possuem um corpo cheio de poros por onde entra a água, onde a água é filtrada. Também possuem um alto grau de regeneração, de certa forma, se alguma parte desse animal for despedaçada, com certeza esse animal irá se reorganizar, se regenerar, se reestruturar. Eles são filtradores, são animais filtradores, e a partir dessa filtração que eles adquirem o seu alimento. Os poríferos também não possuem órgãos, por eles não apresentarem folhetos embrionários verdadeiros, não possuem tecidos verdadeiros, eles não formam nem a endoderme, nem ectoderme, nem mesoderme. Por esta razão, eles não possuem órgãos, né, e nem sistema nervoso, nem sistema sanguíneo, não possuem nem sistema digestório, por eles não terem tecidos verdadeiros. Eles estão representados pelas esponjas. As esponjas é um grupo que representa os poríferos, que antigamente era usado também para lavar, né, louças, panelas, etc. Hoje foram substituídas pelas esponjas, né, sintéticas. Aqui nós temos uma colônia, né, de esponjas. Como eu já falei, eles podem viver tanto isoladamente quanto em colônias. E aqui nós temos a representação de colônias de esponjas. E aqui nós temos aqui um baú de esponja, né, uma esponja marinha bem grande, né.
Olha aqui. Você observa também que são animais sésseis que vivem fixos ao substrato. Eles podem ser classificados em 3 tipos, né, de acordo com a sua estrutura. Em asconoide, né, que é o tipo mais simples, que tem essa boca voltada para cima, que é chamada de asco, né? E dentro temos o átrio. Olha, novamente, outra esponja. Aqui nós temos o ósculo, como já falei anteriormente, que é a abertura de saída de água. As espículas, que funcionam ali na estruturação de sustentação do corpo. Funciona mais ou menos como um esqueleto, mas não é esqueleto, são espículas, né, de calcário, de cálcio. Nós temos os porócitos, por onde entra a água. São os poros, né, são células que permite a entrada de água para dentro do átrio da esponja. E quando a água entra pelo átrio, nós temos também os amebócitos, que são células que auxiliam no processo da digestão e de defesa, e os coanócitos, são células flageladas filtradoras. Essas células coanócitos, eles são células filtradoras. O alimento, eles possuem flagelos. Esses flagelos provocam um movimento onde a água com algumas partículas, né, de nutrientes, de pedaços de organismos já mortos, eles conseguem ser absorvidos pela célula, onde acontecerá ali a digestão. A digestão é uma digestão intracelular. Os amebócitos conseguem ali também fazer essa transmissão desse alimento para outros coanócitos. Eles conseguem transportar partículas de um coanócito para outro coanócito. Aqui nós temos essa representação, a entrada de água pelo porócito. A água entra pelo porócito, né, e passa pelo átrio ou espongiocelo. A água passa pelo átrio ou pelo espongiocelo, e depois a água vai sair pelaquela entrada lá de cima, que é o ósculo, certo? Então a água que está aí dentro, ela é filtrada, partículas orgânicas são filtradas. Essas partículas orgânicas possuem ali nutrientes que vão servir de alimentação para a esponja, certo? A reprodução das esponjas pode ser de forma tanto assexuada quanto sexuada. Na forma assexuada, a esponja ela pode originar um outro ser vivo a partir do chamado brotamento. Vai ser originado um pequeno broto a partir da esponja mãe. A esponja mãe ela pode fazer com que se desprenda esse broto caindo ao solo, ao substrato, irá nascer uma nova esponja, certo? Vai nascer uma nova esponja. No caso, isso daí era um indivíduo isolado. Essa forma de reprodução é também chamada de brotamento, quando vai nascer um broto. Esse broto também não pode até nem cair, né? Acontece às vezes esse broto nem cair e desse novo ser originado sem ser desprendido da esponja mãe. Aqui nós temos a reprodução assexuada. A fecundação geralmente é interna, com a formação de larva ciliada. Os poríferos, as esponjas, elas são hermafroditas por sequência, né? Elas são hermafroditas de sequência. E por essa hermafrodita de sequência, acontece também de que, para que não ocorra uma autofecundação de um mesmo ser vivo, acontece de que algum tempo ela é uma esponja macho e outro tempo ela é esponja fêmea. Então aí existe essa diferenciação entre as esponjas, certo? Da hermafrodita por sequência.
E a esponja macho vai produzir o espermatozoide vai sair. O espermatozoide é produzido através dos coanócitos e a diferenciação das células dos coanócitos e dos amebócitos. E esse espermatozoide, esse gameta masculino que eu vou chamar, vai ser dispersado pela água até encontrar uma esponja fêmea, onde irá encontrar uma célula germinativa feminina e irá gerar uma larva, né? Uma larva, como já falou aí na imagem, uma larva ciliada, uma larva que tem cílios. Esta larva irá se assentar e acontecer a metamorfose. Ela irá crescer e irá se tornar uma larva adulta. E nós temos aí esponjas, né? Diversos tipos de esponjas fixadas ao substrato. E agora nós temos um segundo grupo, que é chamado de grupo dos quinidários, ou aquele que queima. A palavra quinidário significa que queima, porque os quinidários possuem substâncias tóxicas, que são usadas tanto para a sua autoproteção, quanto também para conseguir se alimentar, né? Ao picar, ao se alimentar, né? Eles captam pequenos animais e se alimentam desses animais através dessas suas toxinas. Então, possuem alguns tentáculos, e nesses tentáculos eles possuem essas células, os quínidos, que possuem substâncias tóxicas. As características gerais. Os animais aquáticos, na maioria deles marinhos, né? Porém possuem também animais de água doce, mas a maioria deles são marinhos. Eles possuem as formas flutuantes ou sésseis. As formas flutuantes são as células, são as formas que conseguem se movimentar, conseguem nadar. E também possuem as suas formas sésseis, né? As suas formas sésseis, igual às das esponjas, elas não conseguem se movimentar, pois estão fixas aos substratos, né? Dentre essas duas formas nós temos os pólipos e as medusas. Os pólipos são organismos sésseis. Eles são cilíndricos, colunares e são fixos ao substrato. E os animais organismos sésseis e os flutuantes são aqueles que chamados de medusas, né? Eles conseguem se movimentar. Ele é o primeiro organismo a apresentar cavidade digestória. Então, nós acabamos de ter aí uma certa evolução em questão de sistemas, porque ao encontrarmos os poríferos, nós não encontramos nós não encontramos folhetos embrionários, tecidos verdadeiros, na verdade. Já entre os quinidários, nós encontramos tecidos verdadeiros. E nós temos a presença já de ectoderme e endoderme. Nós temos a endoderme formando a epiderme e nós temos a ectoderme formando a epiderme e a endoderme formando as células mais internas. E nessas células mais internas nós iremos ver aí a cavidade, a primeira aparição, na verdade, de uma cavidade digestória. Apresenta simetria radial, né? Você pode cortar em diversos planos, que vai apresentar partes iguais. Apresenta também em duas formas, pólipo e medusa, que eu já expliquei anteriormente. Os pólipos são sésseis e as medusas são flutuantes. Os pólipos, eles podem ser representados aí como os corais, né? Os corais são sésseis e as medusas, né? Podem ser representadas aí pelas águas vivas, né? E possuem quinidócitos, ou seja, células urticantes presentes nos seus tentáculos. Esses quinodoblastos, né? Eles funcionam para sua autoproteção, sua defesa contra predadores e também para sua alimentação. Ao captar animais,
eles liberam os seus tentáculos e nesses tentáculos possuem células urticantes que provocam até mesmo queimaduras em seres humanos em um possível acidente. Não que eles tenham na sua cadeia alimentar os seres humanos, mas acontece de alguém estar nadando no mar e se acidentar com um organismo desse e levará a graves queimaduras, né? Então nós temos que ter bastante cuidado. E aqui nós temos aqui a representação esquemática, um corte aí, né? Um corte para vermos as estruturas internas do quinidário. Nós temos aí, ó, um pólipo e uma medusa, né? Nós temos uma anêmona com um coral aí, e nós temos também aí uma medusa, né? Um ser flutuante. Aí nós vemos os tentáculos, né? Eles possuem essa boca aí, mas não tem o ânus, né? Não apresenta isso. A respiração deles ainda é por difusão, né? O oxigênio passa da água e entra para dentro da célula, e o gás carbônico também é liberado para a água, uma difusão simples. A forma de alimentação deles funciona basicamente também de uma forma bastante simples, apresentando apenas esta cavidade oral, e eles são fixos pela cavidade aboral, são fixos ao substrato pela outra cavidade. Então nós temos aí também na medusa, né, ou também na medusa, essa estrutura, né, com essa cavidade aí, essa cavidade que é chamada de cavidade gastrovascular, que é dentro dessa cavidade gastrovascular que ocorre a digestão. A digestão ocorre dentro dessa cavidade gastrovascular, ok? Então nós temos aí a parede do corpo formada por tanto a epiderme, que forma as células externas, e a gastroderme, que forma as células internas, que vai formar esse sistema digestório simples. Por isso nós chamamos os quinidários de organismos diblásticos, por possuir dois tecidos, né? Dois tecidos embrionários. Agora, pessoal, nós iremos falar aqui sobre reprodução. Na reprodução, ela pode acontecer tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. Na reprodução assexuada, pode ocorrer o brotamento, podendo formar ou não colônias. Como nós conhecemos anteriormente, nas esponjas, as esponjas também se reproduzem assexuadamente por brotamento. Da mesma forma, nós temos um exemplo aí, um animal céssio, que é uma hidra. Uma hidra, né? Ela formando um broto, a partir da uma hidra mãe. Esse broto vai se desprender, fixar-se ao substrato, a célula, uma hidra jovem, irá se desenvolver posteriormente numa hidra adulta. E na reprodução sexuada, nós temos aí, vamos lá aqui, desenvolvimento, nós temos uma medusa adulta, a fecundação ela ocorre interna, né? Com a fecundação interna e o gameta liberado, a liberação da larva plântula. Essa larva plântula se fixa ao substrato, acontece a estrobilização, né? Aqui nós temos efiras meduras e ocorre novamente a liberação de etiras, né? O espermatozoide é liberado na água até encontrar a fêmea hidra e vai fecundar o ovo na célula, ou na hidra fêmea, né, lá no ovário. O espermatozoide é liberado de uma medusa ou de uma hidra macho,
ele vai nadar pela água até encontrar uma hidra ou uma medusa fêmea, onde irá ali gerar uma larva, né? Essas larvas vai se fixar ao substrato, irá nascer um outro ser vivo. E só voltando aqui, eles podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, monóicos têm apenas um único sexo e dioicos podem ter os dois sexos, né? Podem ser hermafroditas. Aqui nós temos uma hidra, se não me engano é uma hidra, e águas vivas, uma medusa. Aqui nós temos aqui, ó, acho que é medusas, né? Caravelas, se não me engano. Aqui nós temos organismos sésseis, acho que são corais. Aqui nós temos caravelas, água-viva, anêmona do mar, que é um organismo sésseo, fixo ao substrato. Os corais são formados por pólipos semelhantes a pequenas anêmonas e produzem esqueleto de carbonato de cálcio que resiste após a morte do animal. Aqui é uma grande barreira de corais de 2.400 km de extensão. Agora nós iremos conhecer um terceiro grupo, que é o grupo dos platelmintos. Os platelmintos, que são chamados de vermes de corpo achatado. Um exemplo, nós temos uma planária, que é um platelminto de vida livre. Vida livre porque muitos platelmintos são parasitas, mas a planária não é um parasita, é de vida livre. Corpo, características gerais. O corpo é alongado, né, e achatado, com simetria bilateral. Simetria bilateral é quando se passa um corte, né? Nós temos duas partes iguais. Eles já possuem um aglomerado de células nervosas na região anterior do corpo, lá perto dos ocelos, né, que são estruturas que captam a luz. Eles possuem um pequeno sistema nervoso simples, onde irá surgir ali, né, cordões nervosos que irão se estender por toda parte do corpo. Então, aqui nós já vemos o surgimento do sistema nervoso. Isso porque eles apresentam os tecidos verdadeiros, né? Eles já apresentam os 3 tecidos embrionários verdadeiros, que é a ectoderme, endoderme e mesoderme. Já possui os 3 tecidos embrionários. Apesar de não ser tão aperfeiçoado com a presença de um encéfalo, ele não possui ainda um encéfalo, não possui um cérebro, mas eles possuem um par de gânglios. E esses par de gânglios dão origem a um sistema nervoso simples. A digestão pode ocorrer de forma extracelular e intracelular. Eles possuem já uma cavidade oral. Essa cavidade oral, essa digestão ela acontece ali através da absorção pela boca, irá ocorrer através de sucos que são lançados, sucos que são lançados dentro do trato digestivo e irão captar esses restos de alimentos não aproveitados, né? Podem ser parasitas ou de vida livre e também apresentam respiração cutânea. Assim como as esponjas, os quinidários, os platelmintos também respiram através da pele, através da difusão. O oxigênio que está na água passa para suas células internas e o gás carbônico que está dentro das células internas passa para a água. Isso ocorre porque ocorre uma difusão simples, né, de um meio que está mais concentrado para um meio que está menos concentrado. Aí nós temos a planária, que é um platelminto da classe tubelária. E aqui nós temos mais platelmintos de vida livre. Aqui nós temos uma planária, e nós temos aqui os ocelos, que são olhos primitivos que percebem apenas a luz. Não são olhos verdadeiros, não conseguem enxergar como o olho humano. Nós temos também aí, aurículas, percebem substâncias químicas na água, né? Eles possuem aí como fossem sensores, né?
por a presença do seu sistema nervoso primitivo, as proficiências aurículas percebem substâncias químicas na água. Também tem a boca, né, região ventral, e um sistema digestivo incompleto. Incompleto porque não existe a presença de humanos. Então essa digestão ela acontece aí de forma incompleta. Os poríferos não, né? Os platelmintos, e sim, outra voltando aqui, a excreção ela acontece pela uma estrutura chamada de protonefrídeo. Esse protonefrídeo é que faz a excreta de todos os restos de alimentos, né? Todo o metabolismo desse ser vivo. A reprodução pode acontecer de forma sexuada, né? Eles são hermafroditas, mas também eles são hermafroditas, mas também fazem a autofecundação. Normalmente a cópula, né, com fecundação interna. Então você vai vendo aí que existe uma fecundação interna. Nós temos no exemplo aí uma planária na reprodução sexuada. São hermafroditas, né, mas não fazem autofecundação, certo? Eles cruzam entre si, entre outros organismos, 2 ou mais organismos. E também eles conseguem se reproduzir assexuadamente através, né, da regeneração. Por exemplo, se houver qualquer tipo de corte numa planária, esse corte ele consegue se regenerar. Ela consegue se regenerar a partir daquele corte. Interessante isso, a grande capacidade de regeneração que este grupo de ser vivo consegue ter, né? E nós temos também aí os platelmintos de vida parasitária. E esses platelmintos de vida parasitária aqui provocam doenças nos seres humanos, como por exemplo a esquistossomose, provocado por um platelminto chamado Esquistossoma mansoni, que é da ordem aí da trematoda, né? Então, uma classe da trematoda é o que chamamos de barriga d'água. Uma larva, a chamada larva cercária, ela consegue entrar por algum ferimento do corpo enquanto a pessoa entra dentro de uma água contaminada, né? Através da água contaminada. Então, o ser humano acaba por ser um vetor aí desta doença, fazendo parte do ciclo desta doença. Olha aí, né? O ser humano, ele já contaminado defeca, né? Por isso a questão da higiene, né? Das normas sanitárias, da higiene. O ser humano que não tem ainda saneamento básico vai lá, está contaminado, o ciclo já aconteceu, né? Dentro do trato digestório dele, com certeza tem larvas já nas fezes dele. Essas larvas, ao caírem na água em forma de ovos, irão se desenvolver, se transformar em outras larvas natantes, chamadas de miracídio, que irá, né, penetrar no caramujo, e dentro do caramujo irá completar um ciclo, né? Esse ciclo acontecendo dentro do caramujo, o caramujo vai liberar uma outra forma, que é a chamada larva cercária. Essa larva cercária ela consegue nadar e penetrar no ferimento de algum ser humano, de um animal, né? E vai completar o seu ciclo, certo? Então esse ciclo aí é o ciclo da Esquistossoma mansoni. E o que ocorre aí é o crescimento, né, da barriga, ó. Acúmulo de água, né, de líquidos dentro do corpo, né, podem causar até a morte. Isso vai afetar o fígado, né, afetar diversos órgãos do corpo do ser humano. A esquistossoma mata, né? Por isso nós temos que ter hábitos de limpeza, sempre, né, buscar aí de alguma forma o saneamento básico de uma forma geral. E também nós temos aí a tênia, né, a atenia, que provoca atenias, ou a citicercose,
Esse ciclo acontece tanto no boi quanto na vaca. A teníase acontece no boi, né? E a cisticercose passa pelo porco e pelo boi. Nós temos a tênia solium, que é a tênia do porco, e a tênia saginatum, que é a tênia do boi. E todos esses dois vermes, eles conseguem afetar o ser humano e provocar doenças. E nós temos a tênia solium, a tênia do porco, e a tênia saginatum, a tênia do boi. A pior mesmo, a mais que consegue provocar mais doenças é a tênia solium, né? Consegue provocar aí mais danos ao ser humano. A tênia solium é a tênia do porco. E por isso nós devemos ter muito cuidado com carnes contaminadas. A cisticercose é a ingestão de carne de porco crua que contém açite seco. E a teníase é a ingestão de alimentos contaminados com ovos de tênia. E aí nós temos aí a contaminação através do ser humano pela tênia, pela tênia solium, que poderá provocar cisticercose. Olha aí. Essa tênia irá se instalar dentro do intestino humano e irá completar, se multiplicar, né? E irá gerar ali diversos tipos de malefícios para o ser humano. E aí nós temos a tênia, ou solitária. Olha aí o tamanho dessa tênia, né? Muito grande. Vivendo dentro do intestino humano. Essa pessoa com certeza irá emagrecer. Porque ela vai absorver bastante nutriente do seu corpo. E aí nós temos a cisticercose. A cisticercose, ela pode chegar até o cérebro humano, né? Por esta razão que é uma doença muito grave. Então, todas as regras de higiene básica nós temos que seguir. Olha aí um cérebro, não sei se é de um ser humano, mas está aí cheio de cistos secos, né? Essa pessoa já provavelmente não, essa pessoa morreu, né? E aqui, pessoal, nós iremos concluir, né? Aqui nós temos um exercício. Esse exercício vocês irão fazer aí. São 5 questões, certo? Esses 5 exercícios. E boa aula para todos vocês. Até mais.